Olá, pessoal. Meu nome é Yuri Fagundes, sou professor da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Araruama, do estado do Rio de Janeiro. Sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? E estou aqui para poder apresentar para vocês a minha pesquisa que eu desenvolvi e trouxe para o evento, para a gente estar dialogando e conversando sobre essa temática com vocês. O título, o título da pesquisa é As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na Educação de Pessoas com Deficiência, um diálogo possível? Então, aqui eu tento estar trazendo um pouco sobre a questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, fazendo uma relação com a educação e, em especial, a educação das pessoas com deficiência. Se tem como a gente estar dialogando essas duas temáticas, o que esse público-alvo da educação especial ganha com o uso das TDICs, né, na educação, e por aí vai. O grupo temático que se encaixa esse trabalho é o grupo 2, conteúdos educacionais da produção à exibição, e no subgrupo 2.2, acessibilidade, os desafios e as soluções para a inclusão por meio das tecnologias. O autor sou eu, do trabalho, Yuri Fagundes da Silva, vou trazer para cá para ficar melhor. E as palavras-chave que foram usadas no meu trabalho foi tecnologias digitais de informação e comunicação, pessoas com deficiência e ensino-aprendizagem. No primeiro momento, como introdução do trabalho, eu digo que a gente está passando por uma renovação pedagógica, né? Onde valores e princípios da ação educativa estão sendo questionados. Sendo assim, novas proposições surgem e é preciso repensar em seus sentidos e significados para uma ação pedagógica competente e comprometida, direcionada a uma sociedade mais justa e de melhor qualidade de vida para todos. Porque a gente sabe que hoje a gente acabou tendo que implementar, sem ter tanta organização, a questão da tecnologia, né, no nosso dia a dia. Então, hoje, a gente está passando por uma renovação pedagógica sem ter esperado essa renovação, né? Então, a gente sabe que a gente vive uma renovação com o passar do tempo, mas a gente teve uma mudança muito drástica em relação a isso por conta da pandemia, do momento que a gente vive hoje. Por isso, destaca-se neste estudo a importância de suscitar na comunidade escolar a necessidade de mudança, a qual acreditamos ser possível através da arte de ensinar, com consciência crítica e reflexiva. Esse é um contexto que o Vygotsky traz, né, que para ele o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, desenvolvimento da educação, ele não ocorre se não houver uma situação de aprendizagem que provoque esse educando. Então, assim, para que ocorra um ensino-aprendizagem com a consciência crítica e reflexiva, que seja em um meio onde provoque esse educando. E como uma possibilidade que provoque esse educando, por que não trazer as TDICs, né? Elas se fazem presentes para potencializar o ensino-aprendizagem dessas crianças, desses estudantes, e principalmente na educação de pessoas com deficiência, que é o foco do nosso estudo. Aí eu trago uma questão reflexiva, uma pergunta para a gente estar pensando no decorrer dessa apresentação e que vocês possam estar levando essa pergunta. Qual a importância das TDICs na educação como um todo e também para com as pessoas com deficiência? Qual é o objetivo do nosso trabalho? Ele traz como objetivo central analisar e discutir questões a respeito da influência das TDICs na educação, destacando o ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência, além de apresentar um breve percurso histórico da relação entre tecnologia e educação. A estrutura teórico-metodológica do nosso trabalho como que se compôs esse estudo? Ele é de natureza qualitativa, né? Foi fundamentado na pesquisa bibliográfica, buscando suporte em diversos autores. E a gente destaca Vygotsky, que traz a questão do desenvolvimento de forma crítica, reflexiva, onde
esse aluno possa estar sendo provocado a desenvolver isso. A gente traz o Valente, que traz a relação que tem da tecnologia com a educação e também com a educação especial que ele traz. A gente cita Mantoan, que é uma referência na área da educação especial, que ela traz a visão da educação inclusiva na perspectiva da educação especial, entre outros autores. Para tanto, foram consultados livros, revistas pedagógicas, jornais e artigos científicos com a pretensão de levantar teorias, interpretações e análises diversas relacionadas ao tema, bem como construir os nossos próprios argumentos. Então, a partir de alguns autores como esses, e de todo o levantamento feito, a gente buscou trazer as interpretações dele, as análises diversas, né, que aconteceu, e está construindo o nosso próprio argumento. Aí eu dividi o trabalho em partes, para que ele não ficasse confuso e misturado, né? Então, nessa primeira parte, eu trago um breve olhar histórico sobre a relação entre a tecnologia e a educação. A gente sabe que quando a gente lança um olhar histórico sobre a tecnologia e a educação, a gente vê que a tecnologia ela vem derivada da palavra técnica, né? Então, esses conceitos surgem na Grécia Antiga. Foi onde se desenvolveu explicações racionais para as questões pertinentes à natureza e ao mundo dos homens. E aí originou-se as definições de teoria e de técnica. Conforme suas origens, a tecnologia é o conhecimento científico transformado em técnica. E Vargas, ele afirma que, na atualidade, houve um alargamento do significado desse termo. O que quer dizer com esse alargamento? Quer dizer que a questão da tecnologia, quando eu falo tecnologia, eu abranjo diversas coisas ao mesmo tempo. Então, tecnologia, eu trago a questão da técnica, a questão das máquinas, a questão dos equipamentos, dos instrumentos e etc. Só que o autor também traz um conceito interessante, que ele fala que tecnologia não é só isso, que tecnologia é aplicar as teorias, os métodos, os processos científicos, e aí além disso, né? E atualmente, a gente sabe que é inevitável a gente não associar as TDICs, né, as tecnologias digitais de informação e comunicação, com a informática, com as redes de computadores, com a internet, com a multimídia, os bancos de dados, entre outros. E as TDICs são resultados da fusão de 3 vertentes técnicas: a informática, as telecomunicações e as mídias eletrônicas. Criaram-se, então, uma relação destas com o meio educacional, trazendo essas TDICs para dentro do espaço escolar. Então, a gente vê que as TDICs começam a entrar no espaço escolar, onde essas tecnologias, esse recurso começa a se fazer presente no contexto escolar e no ensino-aprendizagem de todos os educandos. E aí, a gente pode trazer no contexto a influência destes recursos na educação. A gente sabe que a educação ela vem mudando ao longo do tempo, né? E, de certo modo, essa mudança também ela veio junto com o desenvolvimento da tecnologia, né? Veio junto com o desenvolvimento. A gente sabe que tanto o desenvolvimento da tecnologia ajudou no desenvolvimento da educação. Para Valente, a sociedade do conhecimento exige um homem crítico, criativo, com capacidade de pensar, de aprender a aprender, trabalhar em grupo e de conhecer o seu potencial intelectual. Então, em outras palavras, é um homem atento às demandas e às mudanças da sociedade. E a tecnologia traz um pouco esse contexto. Nesse aspecto, Moraes salienta que o desenvolvimento da sociedade depende, hoje, da capacidade de gerar, transmitir, processar, armazenar e recuperar informações de forma eficiente. Por isso, a população escolar precisa ter oportunidade de acesso a esses instrumentos e adquirir capacidade para produzir e desenvolver conhecimentos utilizando as TDICs. Então, as TDICs são importantes nesse processo, onde a gente possa estar tendo uma capacidade de gerar algo, de transmitir, de armazenar, de recuperar informações de maneira eficiente. A TDIC vem para poder influenciar nesse contexto também e de ser de grande valia. E também é interessante a gente abordar a questão da influência desses recursos na educação
é a relação das políticas públicas de inclusão social e digital. Essas políticas elas têm que estar relacionadas porque a gente sabe que quando eu estou implementando o uso de um recurso tecnológico, eu tenho que estar também analisando qual o contexto social que eu estou implementando esse recurso. Um exemplo hoje que a gente vê é que o ensino remoto está sendo implementado, mas a gente sabe que muitos educandos estão não tendo acesso a esse ensino, porque a gente sabe que a questão da vulnerabilidade social e econômica que esses educandos vivem não permitem que eles possam ter um acesso à internet, possam ter um celular para poderem estar desenvolvendo os seus estudos. Então, vai muito além de apenas implementar essas TDICs na educação, né? E trazendo para o contexto que é o foco do nosso estudo, é o contexto das TDICs na educação especial. Aí eu trago uma fala de Mantoan, que é uma referência na área da educação especial. Ela diz assim: para se tornarem inclusivas, acessíveis a todos os seus alunos, as escolas precisam se organizar como sistemas abertos, em função das trocas entre seus elementos e com aqueles que lhes são externos. Os professores precisam dotar as salas de aula e os demais espaços pedagógicos de recursos variados, propiciando atividades flexíveis, abrangentes em seus objetivos e conteúdos, nas quais os alunos se encaixam segundo seus interesses, inclinações e habilidades. Então, ela traz para a gente a questão da gente estar tornando esse espaço escolar mais acessível. E uma maneira para a gente estar tornando esse espaço escolar, de estar desenvolvendo a ensino-aprendizagem das crianças, público-alvo da educação especial, que é o nosso foco aqui, seria usando as TDICs, seria usando as tecnologias digitais de informação e comunicação, porque elas são importantes nesse processo. E cabe a gente destacar como que elas têm sido usadas. Algumas TDICs, elas podem ser usadas como práticas pedagógicas, de maneira que potencializam o ensino-aprendizagem dessas crianças. A gente sabe que a TDIC pode ser usada e potencializar o ensino-aprendizagem de qualquer educando. Imagina de uma criança, público-alvo da educação especial, uma criança com deficiência. E quais são exemplos de algum desses recursos? O computador com recurso de fala, teclados adaptados, aplicativos para auxiliar na comunicação entre o professor e o aluno, e entre outros softwares e programas. A gente não vai entrar a fundo esses itens, esses modelos, porque não é o foco do nosso estudo. A gente quer trazer pelo menos o contexto de como que pode ser usado essas TDICs na educação especial, qual a importância do uso destas. E Scliar, ele afirma que o professor que trabalhar com a inclusão, ele deve ampliar o seu olhar no sentido de que não reproduza uma prática engessada, realizando a metamorfose de sua experiência docente. Então, o professor que vai fazer o uso desses recursos tecnológicos e está trabalhando com a questão da educação inclusiva de pessoas com deficiência, ele tem que deixar claro e ficar ciente de como que está sendo feito o uso dessas tecnologias, porque a gente usar tecnologia por mero uso, a gente vai estar acabando reproduzindo uma pedagogia tradicional, um ensino massificado, que não é o nosso foco, né? A gente quer usar as TDICs de maneira que ela possa potencializar o ensino-aprendizagem dessas crianças e que possa fazer com que, de fato, a gente contribua para um ambiente mais inclusivo, um ambiente escolar mais acessível a essas crianças, que diminua o espaço entre a exclusão e a inclusão. E finalizando o trabalho, o que a gente pôde analisar? O presente estudo demonstrou que muitos especialistas defendem o uso da tecnologia na educação, enfatizam que é preciso repensar os métodos de ensino para promover a capacidade reflexiva e o desenvolvimento da potencialidade dos educandos, em especial os com deficiência. Então, a gente não pretende, nesse trabalho, traçar receita mágica sobre quais são os modelos e formas de ensinar os educandos a partir das tecnologias de informação e comunicação. Tampouco para a inclusão escolar. O que a gente trata aqui é pensar a escola como um lugar de encontro dos sujeitos, a escola como um território de potência, onde as TDICs, se bem utilizadas, elas podem impulsionar esse processo. Então, a gente quer criar um espaço escolar
que ele possa ser um espaço de todos e para todos, porque a gente pode analisar que se um espaço ele não é de todos, não é para todos, esse espaço ele é um espaço ineficiente, é um espaço que a gente não pode dizer que ele é um espaço inclusivo, é um espaço acessível para todas as pessoas. E a gente trazendo a questão da ASTDICS, o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, para esse contexto, a gente pode dizer o quanto elas são importantes nesse processo de inclusão, o quanto elas são importantes nesse processo de ensino-aprendizagem das pessoas com deficiência. Então, eu finalizo o meu trabalho, a minha explicação da minha pesquisa para o evento do CIET Impede, trazendo um pouco sobre a importância, a relevância de estar trabalhando as TDICs na educação especial também. Tá bom? Agradeço vocês pela presença, por estarem assistindo esse vídeo e que vocês possam contribuir para que esse trabalho possa seguir sendo desenvolvido e conto com as críticas de vocês, com as opiniões de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.